Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus pelo seu dia de hoje está no livro de Neemias. Neemias capítulo 6, versículo 12, diz assim o texto: E conheci que, eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Meus irmãos, eu já quero declarar sobre as nossas vidas que nós vamos conhecer e ter o espírito de discernimento de Deus, que algumas pessoas que virão até nós com alguns tipos de palavras, não foi Deus que as enviou. Ei, Deus está nos dando o espírito de discernimento para passarmos a discernir quem tem falado, até profetizado, mas não é Deus que está usando. Neemias estava empenhado na reconstrução dos muros de Jerusalém, uma obra autorizada pelo rei e, acima de tudo, permitida por Deus. Eu quero já declarar sobre as nossas vidas que esta obra, que este trabalho, já foi Deus que te permitiu fazer. Meus irmãos, porém, enquanto edificava, enfrentou oposição constante entre as estratégias do inimigo, surgiu algo ainda mais sutil: falsas profecias e conselhos aparentemente espirituais, mas que tinham como objetivo interromper a obra. Neemias, ele não se deixou enganar. Ele discerniu que aquela palavra não vinha de Deus. Ei, receba o espírito de discernimento do Espírito. Você vai passar a discernir e a entender que determinadas profecias, determinados conselhos não vêm de Deus. Deus já falou com você através da sua palavra. E desse texto vamos extrair lições preciosas para a nossa vida. A primeira lição é que nem toda palavra que parece espiritual vem de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 diz: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Meus irmãos, nem todo conselho, nem toda opinião ou mesmo profecia que soa e até parece espiritual tem origem de Deus. Assim como Neemias, precisamos provar, precisamos discernir e avaliar. Há vozes que querem parar aquilo que Deus começou em nossas mãos. Não permita isso. E a segunda lição que vamos apresentar do nosso texto é que quem está na obra incomoda quem está de fora. Galatas capítulo 4, verso 29 diz: Mas como naquele tempo, o que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Como foi no passado a perseguição espiritual, ainda nos outros dias atuais continua a mesma perseguição e o espírito do engano. Quando você está fazendo algo para Deus, meus irmãos, inevitavelmente surgirão pessoas que até parecem amigos e íntimos, que, mesmo cheios de argumentos, tentarão interferir, opinar sem direção e até desmotivar. Muitas das vezes não é por participação, mas por oposição. E a terceira lição que compartilhamos com o nosso texto é que Deus dá discernimento aos que permanecem firmes. Ei, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tiago capítulo 1, verso 5 diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ei, Deus tem nos dado e Ele vai nos dar o espírito de sabedoria para discernirmos e entendermos quando é Deus falando e quando é o inimigo. Neemias não caiu na armadilha porque estava sensível à voz de Deus. Quem busca ao Senhor sempre recebe discernimento para identificar armadilhas disfarçadas de espiritualidade. E a quarta lição é que não pare a obra por causa de vozes contrárias. Neemias capítulo 6, verso 3 diz: E enviei-lhes mensageiro a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra,
enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Muitas das vezes, alguém te dá conselhos e direções que até parecem ser dentro da palavra de Deus. Até parecem. Eles queriam que Neemias, no meio da obra, descesse, e quando falássemos em descer, quando tocamos nessa situação de descer, isso nos remete, até nos parece, a sermos humildes. Porém, este conselho não era com esse propósito, mas sim o de parar a obra, de deter a missão que Deus já havia comissionado o homem de Deus. Meus amados, assim como foi com Neemias, por algumas vezes recebemos convites diversos e até intimações de pessoas que querem nos tirar do foco. Alguns convites até se parecem importantes, outros até urgentes, e há aqueles que vêm com a aparência de confraternizações e alguns outros até bastante espiritual, ou em uma forma de autoridade, mas que, no fundo, tem o objetivo de interromper aquilo que Deus mandou você fazer. Neemias entendeu algo grandioso. Nem todo convite merece resposta, e nem toda urgência vem de Deus. Existem distrações e oportunidades disfarçadas de ciladas e armadilhas escondidas em reuniões aparentemente legítimas. Por isso, meus irmãos, quem tem e está dentro do propósito de Deus e tem o espírito de discernimento precisa ter a plena visão para dizer não. Meus amados, a ordem é: não desça do muro, não abandone nem pare a obra. A ordem é: não negocie o propósito que Deus já lhe entregou. Quem sabe o que Deus falou contigo e te mandou fazer não se move por pressões externas, distrações aleatórias, mas caminha por direção do que Deus o orientou dentro da sua palavra. Podemos deste texto extrair uma breve e simples aplicação para os dias atuais. Vivemos dias, meus irmãos, em que muitos se levantam como vozes proféticas, mas nem todos falam da parte de Deus. É preciso intimidade com o Senhor para discernir. Nem toda opinião deve ser recebida, nem toda direção deve ser ouvida. Se Deus te chamou, te autorizou e te fortaleceu, continue. O primeiro a ser tocado sempre será você, e Ele confirmará na sua intimidade. Meus amados, nunca pare por causa de quem não entendeu o seu chamado. Amém? Meus amados, você tem discernido a voz de Deus ou tem deixado ela te levar por vozes ao seu redor? Hoje é dia de buscar intimidade com o Senhor, para que a sua vida não seja desviada do propósito. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, este é o momento. Jesus, Ele é o caminho seguro em meio a vozes confusas deste mundo. Diga um sim para Jesus e o reconheça como seu único e suficiente Salvador. Amém? Guarda essa palavra no seu coração, e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Meus amados, eu peço que você esteja orando por nossa missão na África, onde estaremos levando a palavra de Deus através do esporte, alcançando vidas e transformando o destino. E se desejar contribuir conosco nesta obra missionária, você pode fazer via Pix, alexandrecostacosta@hotmail.com, no banco C6, tá? O meu nome é Alexandre da AS Costa. Vou deixar tudo nas descrições do nosso canal no YouTube. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa, e não pare a obra. Shalom, shalom, graça e paz.